Esse é o projeto Comunicando Vida. Curta, compartilhe, inscreva-se. Ajude a divulgar o nosso projeto. Olá, quero trazer para você uma mensagem a respeito da igreja perfeita. Talvez você já tenha andado por muitas igrejas à procura de uma igreja perfeita, à procura de uma comunidade em que a palavra de Deus seja pregada com responsabilidade, à procura de uma igreja em que você não se decepciona com os irmãos, à procura de uma igreja em que não há confusões, brigas, partidarismo, imaturidade, uma igreja em que não há meninices, em que cada um cumpre o seu dever, cada um cumpre a sua responsabilidade, uma igreja em que você pode confiar nas pessoas, contar os seus segredos, uma igreja em que você pode confiar em tudo aquilo que é dito, sem se preocupar se aquilo que é dito é verdade ou mentira, uma igreja em que você pode entrar de cabeça sem nenhum medo de se decepcionar depois. Talvez você esteja à procura de uma igreja em que simplesmente você possa servir ao Senhor sem qualquer medo de decepção. Talvez você já venha há muito tempo ferido de muitos questionamentos e muitas dúvidas. Muitos irmãos te decepcionaram, muitas lideranças te decepcionaram, muita gente entristeceu o teu coração. Talvez você tenha até mesmo tido a vontade de recomeçar e aquela igreja em que você entrou, no primeiro momento você era feliz, no primeiro momento tudo parecia direito, tudo parecia muito bom, parecia a igreja perfeita, o culto era animador, as pessoas pareciam ter um sorriso no rosto, pareciam ser muito felizes, a palavra que saía do altar parecia ser verdadeira, os pastores pareciam ser homens de Deus, você percebia nas pessoas alguma coisa de diferente, mas depois quando você começou a conviver nessa igreja, você começou a perceber que muitas dessas coisas eram superficiais. Quando você então começou a participar de atividades dessa igreja, da liderança da igreja, você começou a descobrir os problemas que estavam por trás, as dificuldades que as pessoas viviam e a hipocrisia em muitas delas, principalmente da liderança. E você então, ferido e machucado, bate em nova porta, e isso acontece a segunda, a terceira, a quarta, a quinta vez. Você não está sozinho nisso, nessa busca, porque imagino hoje que muitas das pessoas, muitas pessoas que se dizem evangélicas, ou cristãs, ou protestantes, ou dizem que hoje não frequentam mais igrejas. Estão cansados ou cansadas de tentar encontrar a igreja perfeita. Estão cansados de procurar uma igreja em que simplesmente eles possam servir ao Senhor com alegria, que possam dizer quão bom e suave é que os irmãos vivam em união, que possam expressar o amor e a alegria em servir a Deus. Busca essa que muitos têm e não encontram. Mas eu encontrei a igreja perfeita. Eu encontrei a igreja que não tem erro, a igreja que não tem falha, a igreja que tem o louvor perfeito, a oração perfeita, a igreja que a adoração chega ao trono de Deus, que os anjos, que se pode ouvir os anjos adorando e cantando juntamente com essa igreja, de tão grande a glória e a manifestação de Deus no meio dessa igreja. Eu encontrei uma igreja perfeita, em que não habita o pecado no meio dela, não habita a mentira no meio dela, não se encontra hipocrisia nessa igreja, não se encontram crentes fracos, mentirosos, hipócritas, não se encontram pessoas que não têm compromisso com Cristo, não se encontram pessoas que, ao sair do momento de culto, vão fazer coisas que vão envergonhar o Evangelho ou desagradar a Deus. Nessa igreja, todos têm compromisso, todos têm responsabilidade, não há pessoas em cima do muro, não há pessoas que negam a Cristo, não há pessoas que vivem uma vida de pecado. Eu encontrei essa igreja. Você, se encontrar essa igreja, você tem certeza que você vai poder entrar nela? Se eu te apresentar essa igreja, será que você está em condições de participar dessa igreja? Será que você está em condições de viver junto a essa igreja? Pois eu vou te apresentar essa igreja nesse momento que eu encontrei. Está aqui registrado em Apocalipse, no capítulo 19, a partir do versículo 4. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que está sentado no trono, e exclamaram: Amém!
Aleluia! Então veio do trono uma voz conclamando: louvem o nosso Deus, todos vocês, seus servos, vocês que o temem, tão pequenos como grandes. Então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como o estrondo de muitas águas e fortes trovões que bradava: aleluia! Pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Regozijemo-nos, vamos alegrar-nos e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se aprontou. Para vestir-se, foi-lhe dado linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos de justiça dos santos. Só entrará nessa igreja, só participará do culto dessa igreja, só celebrará o Senhor, só terá comunhão com o Senhor aqueles que estiverem vestidos de linho fino, brilhante e puro, que são os atos de justiça dos santos. Você só pode fazer parte dessa igreja se você estiver incluído entre os santos e justos, que têm atos de justiça, que são verdadeiros, que entregaram realmente a vida a Jesus Cristo. Apesar da hipocrisia muitas vezes reinante nas igrejas atuais, há pessoas que estarão nesse dia salvos e remidos pelo Senhor. Há pessoas que estarão nesse dia celebrando por toda a eternidade a glória de Deus. Então não tente procurar na terra a igreja perfeita. Não tente encontrar entre homens perfeitos, líderes perfeitos, pessoas perfeitas, mas faça todo o possível para preservar-se santo, incontaminado do mundo, vivendo em atos de justiça, para que no dia da eternidade você possa se encontrar juntamente com essa grande multidão que o livro de Apocalipse diz, para que você possa viver verdadeiramente para todo sempre como a verdadeira noiva do Cordeiro. Que Deus te abençoe, rica e abundantemente, em nome de Jesus. Você acabou de ouvir mais uma mensagem do projeto Comunicando Vida. Muito obrigada. Ajude a divulgação deste projeto. Deus te abençoe.